A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, mais um devocional para estarmos ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, sendo edificado pela palavra do Senhor. Cada um dos que estão aqui na sala, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Vamos compartilhar a sala, em nome de Jesus. Vamos dar início com uma oração. Queria pedir aí o David Sachs, se o senhor puder estar orando por nós, você está iniciando. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nessa noite, fim de tarde, né? De segunda-feira, terça-feira, né? Segunda já foi ontem, mas ainda estamos iniciando a semana. O tempo passa tão correndo e a gente precisa de parar um pouco para refletir, para meditar, nos rendermos ao Senhor. Glorinha. Não sei o nome de cada um que está aí, mas Aninha, Glorinha, Adelma, Fernanda, a Inate estava louvando com a gente aí. Fica à vontade, tá, Inate? Foi muito bom louvar contigo, não foi por acaso que você passou por aí. Vamos orar, Pai. Nos rendemos a Ti nesta tarde, em que o nosso intuito, propósito, é um momento de comunhão com Deus. Em dias de tanta agitação, isso seria o que, Pai? Um antagonismo. Em dias que o mundo está tão acelerado, que se a gente não der o resultado esperado, as cobranças são implacáveis. Cobranças para todos os lados. Às vezes a cobrança vem até de nós mesmos. Já está dentro da gente. O mar agitado, por dentro e por fora, porque talvez a impressão que se dá é que a água já entrou dentro de nós. Mas em nome de Jesus, Ele é o nosso Senhor. E haverá um refrigério nesta tarde para cada um de nós. De momento de comunhão, de restauração, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, porque Ele está presente aqui por causa de você e por causa de mim, por causa de cada um de nós, porque o Senhor é fiel e vela pelas suas promessas e Ele cumpre. Por isso, Ele está presente. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Queria pedir para alguém compartilhar no WhatsApp da família, porque se eu for compartilhar agora, então vou ser jogada da sala. Então alguém pode estar compartilhando lá no WhatsApp da família, no grupo da família, né? Em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor que eu quero trazer esta noite para a nossa edificação. Desde já que Deus continua abençoando o David Sachs, né? Pastor David, que Deus te abençoe cada dia mais. E quero compartilhar a palavra do Senhor aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Amém? Não está ouvindo? Mas alguém não está ouvindo? Agora estou ouvindo. Está ouvindo? O que a irmã me pediu? Você ouviu a parte da leitura? Se eu Da posso fazer a leitura da parte da Bíblia? leitura? Posso. Não, se você ouviu, você falou que não estava ouvindo. Você ouviu a Ah, parte da leitura que eu estava lendo? não ouvi e parece que Não a irmã ouvi? falou alguma coisa ao respeito do meu nome, aí eu ia compartilhar. Falou Davi Sack, você Sim, falou alguma coisa, tá? agradecendo porque você fez a oração, né? Que Deus continue te abençoando, Tá bom, obrigado. Foi só isso, tá? só pra saber isso, tá bom? E antes de eu ter falado, se alguém quisesse compartilhar, Tá, passa lá no grupo da família. tá bom. Todos Obrigado. estão me ouvindo perfeitamente? Agora só eu que não Tá, estava ouvindo. eu vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Todo mundo me ouviu agora? Amém. Amém, glória a Deus. Se falhar aí, alguém liga o microfone já? Fala aí. Eu gosto bastante do texto, né, da carta de Paulo ao 2 Coríntios, exatamente estes versículos. Ele é bem interessante, ele é bem edificante. E Paulo falando aqui para a igreja, aos Coríntios, declarando, não desfaleça, ou seja, não esfrie, não pare na caminhada, não deixe esmorecer a fé que há em nós. Por isso, não vamos desfalecer, esfriar na fé. E nós vivemos, meus amados, um período em que, como a palavra do Senhor falou, a iniquidade está se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. E as pessoas desfalecendo no meio da caminhada, esfriando espiritualmente, aquela frieza espiritual. Mas a palavra do Senhor fala para nós, não venhamos desfalecer. Mas ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, ainda que o exterior, ainda que a nossa carne venha se corromper, ainda que a nossa carne venha passar por enfermidades, ou o nosso homem exterior, né, venha estremecer diante de uma enfermidade, diante de uma angústia, diante de algo, tanto da natureza, que aconteceu algo conosco, sofrer um choque ou alguma coisa. Antes, se o nosso homem exterior vier a se corromper,
a nossa carne vier a se corromper por causa de uma enfermidade, nós viemos nos abalar por causa de alguma tribulação que vem sobre nós, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, o nosso espírito que habita dentro de nós, contudo se renova de dia em dia. Porque, meus amados, se nós estamos respirando, se nós temos a capacidade de pensar, de nos mover, de respirar, é porque há um homem interior dentro de nós. É o espírito. Porque quando nós morremos, o exterior, essa parte, essa carne, essa matéria, ela vai entrar em decomposição. Mas a partir da nossa morte, a parte externa vai se corromper, mas o interior, o espírito, ele vai subir à eternidade se nós formos fiéis e não desfalecer na caminhada. Então, dentro de nós há um espírito que clama por ouvirmos a palavra do Senhor, por andarmos em santidade ao Senhor, por meditar, por orar. Clama por fazer a vontade do Senhor. E ainda que o nosso exterior venha a se corromper, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, aqui Paulo estava falando para pessoas da igreja, que certamente eram edificados, que ouviam pelo menos alguns pergaminhos, né, das escrituras, que eram edificados espiritualmente. E Paulo alerta, olha, não desfaleça. Mas se por acaso vocês vierem passar por um momento de frieza espiritual, o nosso homem exterior, nosso espírito precisa estar na palavra do Senhor, nas escrituras, ouvindo para que ele possa se renovar, para que o Senhor possa nos renovar por meio das escrituras. Porque, meus amados, se nós nos desfalecer e em nós não houver a palavra do Senhor, o Espírito Santo que vai nos alertar para vigiar os nossos passos, aí nós nos afundamos. Portanto, não venhamos desfalecer, mas ainda que o nosso homem exterior venha se corromper por causa de alguma enfermidade ou se abalar, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, meus irmãos, a nossa tribulação que nós passamos, seja interna, aquela aflição, aquela angústia, alguma preocupação que você sinta, a nossa leve e momentânea tribulação. Veja que Paulo, ele diz leve e momentânea. Só que quando nós estamos passando por uma angústia, a gente não sente que é leve. Mas Paulo está se referindo assim, comparado à eternidade. Comparado à eternidade, de grande alegria na presença do Senhor. Tudo que passamos aqui se torna leve e é momentânea, é passageira. Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando nós entendemos aqui, no nosso contexto aqui do Brasil, por tribulação, nós apenas pensamos sobre angústia, tristeza, problemas, enfermidades. Mas no contexto aqui que Paulo estava se referindo, naquele período, naquela época, tribulação, estava se referindo a uma grande perseguição. Não desfaleça, era como se Paulo estivesse falando. Amada igreja, não desfaleça. Não desfaleça no meio da caminhada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa perseguição que estamos sofrendo aqui,
E ainda que você venha se corromper, ainda que você morra fisicamente, o seu espírito partirá para a eternidade. Então, tudo que passamos aqui, Paulo, naquele contexto, estava se referindo à tribulação, às perseguições que os cristãos daquela época, eles sentiam. Perseguições. Então, ainda que venham essas coisas, não atentando nós para as coisas que se vê. Aliás, versículo 17, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, as angústias que nós passamos produz para nós um peso eterno de glória. Então, meus amados, tudo que passamos aqui sobre a face da terra, comparado à eternidade, é leve e momentânea. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então, Paulo nos exorta que não venhamos olhar para as coisas desta vida, para aquilo que nós vemos, a perseguição. Mesmo no nosso Brasil podemos sofrer algum tipo de perseguição religiosa. Não venhamos atentar para essas coisas, não venhamos atentar pela angústia, pelas tribulações que nós passamos, não atentando nós nas coisas que se veem, aqueles que os nossos olhos carnais veem, mas nas que não se veem, porque aquilo que nós vemos, meus amados, são passageiros, as coisas deste mundo são passageiros, mas as coisas que eu busco da eternidade e não desfalecer, elas são eternas. E nós temos visto muitas pessoas trocando aquilo que é passageiro, trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Tem andado na presença do Senhor, mas tem se dobrado, tem se esfriado espiritualmente e tem se dobrado para as coisas deste mundo, trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Então, meus amados, essa palavra de exortação que eu quero trazer nessa noite para nós, que nós não venhamos desfalecer nessa caminhada. Não desfaleça na caminhada cristã, por mais que seja difícil e árduo, mas Paulo está dizendo assim, é leve e é momentânea essa nossa tribulação, essa nossa angústia, essa nossa preocupação. Ela tá aqui? Então, nós vemos pessoas falecendo, esfriando, deixando a presença do Senhor, mas que nós não venhamos atentar para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo, porque as coisas que a gente vê são passageiras e as que não se veem são eternas. Então, meus amados, vamos permanecer firmes diante do Senhor, porque a volta de Cristo está próxima, está mais próxima. A palavra do Senhor fala que para nós nos despertar, porque a nossa salvação está mais próxima, a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que antes no início quando cremos. Então vamos perseverar. Vamos perseverar na presença do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos sustentar a cada dia, nos fortalecer. Todos estão me ouvindo ou ainda está travando? Está travando? Está perfeito? Obrigada. Então, meus amados,
Vamos permanecer firme. Firme na palavra, na presença do Senhor, não desfalecendo. Possamos colocar todas as nossas preocupações, anseios diante do Senhor. Colocar tudo diante do Senhor. Tenhamos intimidade com o Senhor mais do que nunca. Porque nós estamos vendo aí as guerras, não mais só rumores de guerras, mas guerras travadas. Estamos vendo aí como está o mundo aí afora. Precisamos estar firmes diante do Senhor para fazermos parte daqueles que irão ser arrebatados, para não ficar. Vamos permanecer firmes, não desfaleça as suas mãos. Não desfaleça. Continuemos orando, buscando a presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Meus amados, muitas pessoas têm deixado de seguir a Cristo. Nós não vamos olhar para esses escândalos, porque vão vir. O Senhor diz, ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Mas possamos permanecer firmes no Senhor. Aqui no Brasil, ainda está leve. Nós não temos perseguição por enquanto, de tortura e tudo mais. Possamos permanecer firmes diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Todos ouviram perfeitamente? Tá carregando. Então, nós vamos ter devocional só de 15 em 15 dias, né? Nós tivemos hoje, dia 17. Nós só vamos ter daqui a 15 dias. Novamente. E no dia 26, né, Cris? O culto. Dia 26, o culto na sala oficial, culto de ação de graça na sala oficial, na família Expressão Gospel. Acho que só tá aqui a gente mesmo da família, né? É, só tá a gente aqui mesmo. Mas dia 26 vamos ter culto na sala da família Expressão Gospel. Tem mais algum outro recado? Que a minha... Oi? O culto de ação de graça vai ser na sala da glória? Sim. Entendi. Que vai ter a noite do testemunho, né? Vai, né? Eu vou ver se Tá me eu... ouvindo? Ah, sim, estamos. Rapaz, gente, na minha sala vai ser a penúltima semana do mês e nós vamos fazer o ciclo de oração. Por conta que é assim, eu coloco o testemunho, no outro a gente vai fazer ciclo de oração, porque nem sempre nós temos pessoas disponíveis com o testemunho, mas não é por isso que vamos parar. Então, nós vamos fazer um momento de oração, certo? Amém. Certo. Pronto, então era só esses os recados, né? Não está? Sim. Sim. Ok. Paz do Senhor a todos. Isso, gente. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa eu só
Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero nesse momento, junto com teus servos, tuas servas, que se encontram aqui nesta sala, neste aplicativo, te agradecer por este momento ao qual o Senhor tem nos concebido. Tu sabe dos meus compromissos, decorrendo da visita, nós chegamos aqui porque aprove a Ti que até aqui nos ajudou, Senhor. Que o Senhor tome a vida de cada irmã que está aqui, cada irmão que passou aqui nessa sala, a nossa irmã Glória Maria, a nossa irmã Aninha, a Delma, o nosso pastor Davi, a Fernanda, os Santos Alves e todos os nossos familiares. Que o Senhor venha abençoar os nossos filhos e filhas, genros e nora, netos e neta, o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Continua nos dando fôlego de vida, guardando a nossa saúde, dando sabedoria, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, nos dando sabedoria para que o teu evangelho alcance vida, nos dando sabedoria para que o teu Espírito venha transformar vidas aqui dentro desse aplicativo. Sabemos que é um aplicativo, um gamer, mas a tua palavra diz que me fiz de tolo para ganhar os tolos e de sábio para ganhar os sábios. Então estamos aqui, talvez pessoas pensem que nós estamos na mesma visão, na mesma dicção, mas o propósito aqui neste aplicativo é reino para a glória e louvor do teu nome. Guarda, nos sustenta e continua nos sustentando com as tuas mãos santas e poderosas. Seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e as ricas bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Que todos digam amém. 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 Oi. Oi. Amém. Amém. Na quinta eu tenho culto em outra cidade. Eu estou aqui em Londrina, a gente cultua em Ibiporã, e o culto acaba lá 9 horas, mas a gente sai de lá em torno de 20 para as 10, está chegando aqui umas 10 e alguma coisa. Mas eu vou fazer o máximo para estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas nessa... Manda assim. E daí... Pode mandar, pastor. Amém. Tá bom. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tenho esse fundo da família. Como é que faz para mim ter esse fundo da família na minha foto? Isso.
Tá bom. Tá bom. Eu vou passar uma moldura, só uma foto recortada direitinho. Essa minha aí foi montagem na época que eu tinha uma família, mas eu tiro. Tá bom, então. Amém. Amém. Ela fez eu ficar bonito. Tu é benção, pastor Davi. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos aí. Amém. Amém. Deus te usar. Amém. Deus abençoe. Amém. Vou estar virando aqui, tá? Quem quiser louvar. Cantar uns dois louvores aí. Glória do Senhor.